Boa noite a todos. É com grande satisfação que vamos continuar o tema Convivência no Grupo Espírita. A gente teve a parte 1 no mês passado e agora teremos, nesse mês, a parte 2, Convivência no Grupo Espírita. É um tema muito importante, muito relevante para todos nós espíritas. Quem não assistiu à parte 1, recomendo assistir, porque será uma continuidade do tema tratado hoje. Mas quem não teve a oportunidade pode assistir essa parte, que também não vai perder o tema da noite de hoje, porque um complementa o outro, mas não vai também, quem não assistiu a parte 1, ter problema de entendimentos na noite de hoje. Meu nome é Renato Nicolau, sou médium do Lar Irmã Zarabatana e falar aqui, antes de começar propriamente dito, que estamos à disposição de todos vocês pelo e-mail para críticas, sugestões, comentários, sugestões de temas, de abordagens, como também para outros assuntos do nosso grupo, né? É um grupo espírita. Também temos a nossa homepage, que é a página virtual, né? Para todos acessarem, tem conteúdo e informações bastante relevantes do nosso Lar Irmã Zarabatana, e entendermos que essa primeira parte que a gente vai abordar não complementa, vai ser complementada pela segunda parte, em que teremos irradiações, preces, fluidificação da água e um passe espiritual e magnético virtual, né? Por causa da situação que a gente está convivendo e vivendo, né? Mas não perdendo essa grande oportunidade. Então, antes de começarmos, vamos sintonizar, deixar os nossos problemas lá fora, nossas preocupações, tantas coisas que nos incomodam, que muitas vezes tiram a nossa paz, a nossa tranquilidade. Vamos ter esses 40, 50 minutos da palestra, depois mais 30, 40 minutos dessa segunda parte, principalmente para termos um final de semana, uma noite de sexta-feira abençoada, um final de semana especial, mais harmonizado, mais tranquilizado e principalmente mais imbuído dessa visão espírita. E nada melhor que cada um fazer a sua prece íntima. Não vou projetar nenhum Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas, quanta luz, mas cada um faça a sua oração íntima durante esse 1 minutinho para começarmos a nos sintonizar com o plano superior e com o plano de luz aí da nossa casa. Ok, gente, então mais sintonizados, mais harmonizados, vamos começar a palestra de hoje. Então, em continuação, o grupo sofre influências externas? O grupo espírita sofre influências externas? É uma pergunta para todos nós. Influências espirituais, influências da nossa comunidade, influências das pessoas que não são espíritas. A gente sofre influências externas ou não? Então, antes de abordarmos, precisamos entender que sofremos sim muitas críticas, muitos comentários maliciosos de pessoas encarnadas do nosso grupo social, do nosso grupo de trabalho. Ser espírita não é fácil, hoje está muito mais fácil que antigamente.
há 30, 50, 80 anos atrás, quem viveu essa época, viu que não era fácil. Você viu quanto Chico Xavier sofreu de perseguições, de calúnias, porque ser espírita na década de 50, 60, 70 não era fácil, era muito mal visto nos círculos sociais, acadêmicos, de trabalho, porque eram pessoas que, muitas vezes, até como já escutei, pessoas que procuravam o espiritismo porque tinham problemas mentais, tinham uma doutrina que se achava como a outra revelação. Então, ouviu muitas críticas. Hoje está bem mais tranquilo ser espírita, mas sofremos influências externas, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Mas vamos ler aqui o livro de José Pacini, Os Desafios da Casa Espírita, na atualidade, que está no Reformador, outubro de 2015. Como eu falei, tem muitos livros para lermos, mas eu estou tirando alguns textos que eu acho interessantes para a nossa reflexão. Os inimigos da doutrina já se convenceram de que o bombardeio externo não produz os efeitos desejados. Pelo contrário, constituem até propaganda. Então, as críticas que sofremos, muitas vezes, acaba dando munição para divulgar mais o espiritismo. Quando se queimaram livros espíritas em praça pública, gerou a curiosidade de outras pessoas. Quando a mídia bombardeia contra o espiritismo, contra a doutrina cristã espírita, isso ajuda, muitas vezes, a propagar a doutrina espírita. Isso é bom quando a gente consegue reverter isso de uma forma positiva, porque também pode ser o início da nossa decadência. Por isso que nós temos que ter muita responsabilidade, quem é espírita e cristão. Atualmente, os inimigos do bem procuram agir dentro da própria casa espírita, semeando discórdia, o descontentamento, o estrelismo entre os colaboradores. Temos que tomar muito cuidado. Tem gente que acha que ser médium é superior. Ledo engano. Tem gente que acha que ser dirigente espírita é um ser superior. Só vai criar discórdia, só vai criar, como está escrito aqui, o estrelismo, né? Só se tornar uma estrela. Então precisamos de humildade, precisamos de muita compreensão na casa espírita para não criar discórdia. E, como em qualquer grupo social, se nós não nos desarmarmos frente aos outros e frente a nós mesmos, podemos muitas vezes acabar criando problemas para nós e para a casa espírita. Quantas pessoas largam a doutrina porque tiveram desentendimento entre colegas, entre dirigentes, entre médiuns. Então, gente, a doutrina espírita, a casa espírita, muito superior às nossas limitações, muito superior aos nossos desentendimentos, muito superior às nossas discórdias. Precisamos saber que o bem maior é a propagação da doutrina espírita de uma forma coerente, de uma forma justa e de uma forma fraterna, muito acima das nossas limitações, muito acima do nosso egoísmo, muito acima do nosso estrelismo. Precisamos ter essa ideia de fraternidade e de coesão nesse grupo espírita, para, de fato, vencermos os grandes desafios externos que todos nós temos. Leiam O Reformador, que tem muitas passagens como a que eu escrevi aqui nesse slide. As fraquezas humanas. Sempre a gente põe alguma obra da codificação. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, né? Capítulo 29, item 34. Espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo o conjunto.
cuidado para você não ser um instrumento daqueles espíritos que querem desarmonizar o nosso grupo. Como também tem espíritos bons que nos protegem, o espírito de Zarabatana, Corumbá, Curicuri, tantos outros espíritos que prezam pela nossa casa, pelo nosso lis, pela doutrina e pela propagação do espiritismo. Tem também muitos outros que fazem ao contrário, querem desarmonia, querem prejudicar os dirigentes, os médios, assistências, o grupo como um todo. Temos que estar muito vigilantes quanto aos nossos pensamentos para não darmos passagem a esses espíritos malfeitores, a esses espíritos malévolos. Como Jesus disse e como Allan Kardec escreveu na codificação, orai e vigiai. Se nós não estivermos vigilantes, nós não estaremos, de fato, sintonizados para ter essa coesão do centro espírita. E a gente pensa que é só aqui no plano terrestre? Não. A gente estudou muito aí o livro Violetas, na janela, se não me engano, no capítulo 14, que tinham o que? Muros espirituais, magnéticos, contra espíritos malévolos, contra interferências que espíritos egoístas, espíritos ainda muito limitados poderiam desarmonizar a colônia espiritual. Também a gente vê isso no nosso lar, tanto no filme quanto no livro. Então, sabermos que nós recebemos influenciações externas, boas e mais. Boas, precisamos estar sintonizados. E as ruins, precisamos estar o quê? Precavidos. Esse é um conceito muito importante para todos nós espíritas. Está muito bem descrito aqui no livro dos Médiuns, capítulo 29, item 34. De novo, a convivência na casa espírita, outro livro importante, de Jerry Roberto Almeida. O fortalecimento do grupo em torno da oração e do esforço para a convivência da ética cristã, que a gente falou muito aí no capítulo 1, no mês passado, apontam novos horizontes para a convivência salutar e produtiva no ambiente de nossas instituições. O descompromisso com esse propósito abrirá possibilidade de conflitos insidiosos. Então, precisamos entender da vigilância, de estarmos sempre com os conceitos dessa convivência ética cristã, com a moral elevada, com os princípios de convivência nos desarmando e sabermos conviver, principalmente na casa espírita, para que não haja desarmonia, que não haja desentendimento no grupo. Aí sim, vamos dar passagem, mesmo tendo toda essa proteção dos espíritos superiores, a gente pode dar passagem a espíritos brincalhões, malévolos, que desarmonizam o nosso grupo e depois, para reajustar, precisaremos de um esforço redobrado, espiritual e moral, para conseguirmos esse reequilíbrio. Orai e vigiai novamente. Outro termo bastante importante é o melindre. Todos nós, em menor ou maior grau, temos isso e precisamos combater. Antes de combater, precisamos entender um pouco mais o que é esse melindre, Os melindres são os verdadeiros fantasmas de um centro espírita, conforme esse mesmo livro, A Convivência na Casa Espírita. Associados às mágoas e ressentimentos, contribuem para fragilizar os laços humanos. Gente, vamos nos desarmar, vamos tirar esses melindres que muitas vezes nós temos em maior ou menor grau. A doutrina espírita, o bem espírita, a fraternidade espírita está muito acima dos nossos melindres, individuais ou coletivos. Vamos nos desarmar, vamos ver que o bem coletivo é muito mais importante do que algo individual que nós possamos ter. Vamos nos desarmar, gente, e vamos estudar
e entender por que ocorrem esses melindres nas pessoas e nas diversas pessoas. E o que é esse melindre, né, para quem não tem ainda esse conceito muito bem fundamentado? É a facilidade de se magoar, de se amuar, a suscetibilidade, né? Eu botei a foto aqui de uma criança aqui emburrada. Gente, vamos viver a nossa vida de uma forma mais tranquila, vamos nos desarmar, vamos estar mais aptos a entendermos as nossas fraquezas e as fraquezas humanas. Se alguém lhe magoou, peça perdão, entenda por que essa pessoa te magoou, mas não vamos trazer isso para o nosso grupo e para o nosso íntimo, que pode nos desarmonizar. Sabia que o mental é onde nasce tudo. Se nós mentalmente já estivermos melindrados, fica difícil esse desarme. Isso só vai criar discórdia no nosso grupo. Trazendo aqui outro livro, né? Obras Póstumas, de Allan Kardec, primeira parte, O Egoísmo e o Orgulho. Outro livro, esse aqui acho que é o 7º livro que eu estou escrevendo ao longo desse tema bastante interessante. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Gente, nós não somos, ainda temos uma caminhada muito grande rumo à perfeição. Ainda somos espíritos ainda muito puros, ainda muito imperfeitos e impuros. E não é porque sejamos médios, dirigentes, líderes espíritas, ou frequentamos uma casa espírita que nós somos superiores. Quantas vezes falou, eu vou falar com aquela pessoa que é espírita. Gente, ser espírita, na minha opinião, é um bom passo rumo à sua melhora espiritual. Mas não quer dizer que ela é melhor nem pior do que alguém. Eu vou fazer negócio com essa pessoa que é espírita. Aí eu vou me consultar com essa pessoa que é espírita. É apenas um grande passo para a sua evolução moral e espiritual. E alguma sintonia, porque os semelhantes se atraem. Mas não necessariamente ser espírita é um carimbo, é um passaporte para ser uma pessoa de fato boa, de fato caridosa e fraterna. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Hoje tudo a pessoa se ofende, hoje tudo a pessoa tem 3 pedras na mão para atacar, né? Não é nenhuma, né? Já são 3, né? Que é uma aqui, uma na mão direita, outra na esquerda e a terceira no bolso. Gente, não vamos nos magoar, não vamos nos ofender a toda hora. Tem gente, qualquer coisa que a gente fala, boa ou ruim, já se ofende. Gente, vamos se tranquilizar, vamos nos desarmar. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente torna o egoísta. Então vamos nos desarmar, vamos nos tranquilizar, porque se nós não fizermos a nossa parte, provavelmente nós podemos ser o vetor para desarmonizar o grupo inteiro. Outro livro bastante interessante de Allan Kardec, Viagem Espírita, de 1862. Você vê aí, quase mais de 150 anos, né? Discurso pronunciado nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux. Ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhe é destinado nas reuniões, se não os opõe evidência. Então, se você chegar, olha, você ainda não está um médium autorizado. Mas já tenho 2 anos aqui tentando ainda pegar a anuência, né, para virar médios aqui para fazer os outros trabalhos no LIS, e vai ficar moado, e vai ficar no melindre. Tem gente que ficou 30 anos e não foi autorizado, e mesmo assim, durante 30 anos, ficou lá na mesa, se capacitando, se instruindo, até pegar autorização. Alguns nunca foram autorizados e tiveram a humildade e a disciplina de continuar trabalhando. Tem outros que querem 1, 2 dias
já querem ser médios desenvolvidos. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento exato de ocorrer. Nenhuma folha cai da árvore sem um sentido, sem estar de acordo com as leis naturais e com as leis divinas. Tenha mais paciência, tenha mais tranquilidade, esteja mais sintonizado, que as coisas naturalmente vão ocorrer. Não seja preguiçoso, não seja anti-ação. Você atue para as coisas acontecer, mas tendo a sabedoria de esperar o momento certo. Mas não se melindre se as coisas não ocorrerem ao seu tempo, porque tudo tem um tempo exato de acontecer. Mais um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Então falamos do egoísmo, agora vamos falar do orgulho. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, muito mais do que você de fato é. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Então, às vezes a gente quer falar com alguém e não fala com aquela pessoa não, que qualquer coisa aborrece ela, porque ela acha que está acima da lei, que está acima de qualquer pessoa. Se desarme. E você também, você tem que saber chegar nessa pessoa de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sábia, para também não se desajustar e não desajustar aquela pessoa e depois desajustar todo o grupo. Muitas vezes você tem que chamar ela num momento especial e não no grupo, conversar com ela. Se ela não entender, converse num outro dia, mas não torne ou você ou aquela pessoa o estopim da desarmonia do grupo, principalmente de um grupo espírita cristão. Melindre. Eu vou bater muito nessa tecla, porque isso é um grande problema que todos nós temos em maior ou menor grau. É o primeiro estágio de outros sentimentos que poderão se seguir, como a mágoa, pois pode virar um ressentimento, culminar numa raiva, depois uma agressividade e até uma vingança. Então, como tudo começa no mental, depois isso pode gerar uma ação de melindre que olha a gradação até chegar a uma vingança. E 1, 2, 3, 4, 5, até um sexto item, até uma obsessão, até uma possessão. Então, cuidado com as pequenas coisas, porque as pequenas coisas podem tomar uma dimensão completamente inesperada e catastrófica. Como eu não escrevi aqui, eu tive cuidado, até uma possessão pode gerar esse processo. Vamos nos desamar. Deu melindre, tente cortar. Não conseguiu cortar, já deu a mágoa, corte a mágoa. Vá cortando, vá pensando, para não virar um grande problema. Sugestões para evitar o melindre na sua vida e principalmente nas suas relações na casa espírita. Ter normas claras e seguras. Quais são suas normas de conduta? Elas têm que estar sempre pautadas e você tem que estar sempre isso muito bem sedimentado, os seus conceitos morais e espirituais. Conhecer e aplicar o estatuto da casa espírita. Se a casa espírita tem a sua norma, tem a sua disciplina, nós precisamos seguir essas normas. Pode ser que a gente ache que é um exagero ou algo, mas a gente tem que seguir as normas. Se você não concorda com alguma, chegue de uma forma clara, objetiva, para o dirigente ou para o administrador da casa espírita. Converse, veja a melhor forma, mas tente se adequar da melhor forma. E se por acaso tiver que mudar alguma coisa, a casa espírita ela vai
levar isso ao seu, a sua sugestão para ver se realmente é interessante mudar ou é apenas uma questão de esclarecimento ou apenas uma questão de entendimento. Precisamos ter espaços para diálogo. Diálogo entre colegas, diálogo entre dirigentes, entre médiuns, entre assistidos. Mas precisamos ter muito diálogo, muita compreensão e principalmente muita fraternidade. Temos, na nossa casa, o atendimento fraterno ao trabalhador, o atendimento fraterno presencial, por e-mail, por WhatsApp, entre colegas, entre assistência e médios, entre médios e assistência, médios com assistentes, médios com dirigentes, dirigentes com médios. Precisamos ter mais conversas, mais atendimentos fraternos. Muitas vezes a gente está desequilibrado, muitas vezes a gente acha que a casa poderia se melhorar. Sugestões são sempre bem-vindas, críticas são sempre muito bem-vindas, mas precisamos ter um diálogo fraterno e correto. E estudos constantes da doutrina espírita. Estudos através das nossas palestras, e não espere somente as nossas palestras de quartas, sextas e também de segundas. Você também pode estudar. Quantos livros eu estou tirando aqui nessa palestra, trechos, para o quê? Despertar a curiosidade para você estudar um pouco mais. Então, evite o melindre. Estude, converse e se capacite. Outra também, aqui é importante e referenciado de acordo com o livro dos Médiuns de Kardec, capítulo 29, pergunta 340. Tem toda essa fundamentação. Incentiva a vivência dos seus postulados. Você tem que fazer o que você faz na casa espírita, você deve fazer, vivenciar fora da casa espírita. Você tem que ser coerente com a doutrina espírita, com os conceitos morais espíritas, dentro e fora da casa espírita, dentro do seu ciclo familiar, dentro do seu trabalho, dentro do seu clube, dentro da sua convivência social, em todos os aspectos, aplicar fora e dentro da casa espírita. Reuniões gerais de trabalhadores, palestras e seminários sobre o assunto, com fim de alertar e esclarecer, podem surtir efeitos positivos. Então, nós temos nossos encontros de médiuns. Nossos encontros é um bom tema para a gente poder debater, para a gente poder trabalhar e, principalmente, nos sintonizar e nos conscientizar sobre a importância da boa convivência na casa espírita. E como eu falei lá no livro dos médiuns, tirei mais um pedaço. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Antes que nós tenhamos problema na casa espírita, antes que nós tenhamos problemas entre nós médios, nós assistidos, nós dirigentes, vamos nos prevenir. Prevenir é melhor que remediar. E temos essas 7, 5, essas 7 sugestões para evitar o melindre. Pense em cada uma delas. Depois, no final de semana ou quando acabar essa palestra, releia esses 7 pontos e o que você pode fazer para evitar o melindre, principalmente de você na nossa relação com a casa espírita. Intrigas, é outro grande problema que nós podemos ter nos grupamentos. Vamos estudar um pouco ela e como é que nós podemos combater. Vamos trazer aqui mais um trecho de obras póstumas de Allan Kardec. É, portanto, dever de todos os espíritas sinceros anular as manobras da intriga, que se possam urdir assim nos pequenos como nos grandes centros. Se você é de fato um espírita e você quer prezar pela boa convivência, independente se é um grupo pequeno ou grande, a gente tem que anular qualquer manobra de intriga, tanto nosso quanto se tiver algum colega gerando intriga, você tem que atuar
ou falar para um dirigente atuar antes que esse problema cresça e gere um problema muito maior. Você é o vetor tanto para não criar intrigas, quanto para perceber intrigas, e você, uma pessoa mais capacitada, tentar o mais rápido possível cortar esse sério problema. Um outro trecho aqui da Convivência na Casa Espírita de Jerry Roberto Almeida. Jogar um contra os outros, aproveitando um vácuo para se autoafirmar, é como um indivíduo de baixa estatura que pretende cerrar as pernas dos outros para se sentir maior. Não se sinta maior diminuindo os outros. Ao contrário, se você quer crescer, você deve se elevar e não rebaixar os outros. Tem tantas formas da gente crescer moralmente, espiritualmente, em vez de você gerar intrigas para rebaixar os outros. Cresçam, evolua, faça a sua reforma íntima, porque isso é o que é o mais importante para você se elevar moralmente, espiritualmente, e não diminuir os outros, como muitas vezes podemos fazer em maior ou menor grau, direta ou indiretamente na nossa vida. Como estamos agindo diante das intrigas? Qual o nosso papel nesse processo? De novo, pegando a convivência na casa espírita. Como nos comportamos quando alguém vem falar negativamente de alguém? Nós damos ouvidos ou tentamos cortar e tentamos apaziguar? Qual é a nossa forma? Uma forma mais apaziguadora ou botamos mais lenha nessa fogueira? Percebemos que tal crítica possui um fundo de verdade e nos associamos a ela? Ou nós tentamos de novo apaziguar e tentamos botar, como te fala, panos quentes para não apimentar esse problema? Contrapomos a crítica, buscando atenuar a situação, ou fazemos para apaziguar? Endossamos as críticas e na primeira oportunidade repassamos para as outras pessoas, ou seguramos e tentamos contornar esse grave problema? Pense como a gente atua nesses 4 questões que foram relacionadas nesse livro A Convivência da Casa Espírita. Vamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes podemos ser o vetor de criarmos mais problema, em vez de sermos o apaziguador quando vem esse grave problema da intriga. Árdua tarefa dos facilitadores coordenadores. Gente, você participar de um grupo, principalmente quem está no setor de coordenação e facilitar todo esse trabalho, não é fácil. Você tem que ter um perfil e tem que saber dar o exemplo e saber perceber e contornar essas situações. E quem é coordenador e facilitador tem essa missão dobrada. Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 13. A censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a 2 móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, pode ser um vetor para estancar ou pode ser um processo para desacreditar o processo. Aí vai gerar um grande problema. Ter essa habilidade de falar em particular, falar com calma, falar no melhor momento, é uma grande sabedoria que o facilitador ou coordenador deve possuir. Não tem escusa nunca esse último propósito, porquanto no caso, então, só há maledicência e maldade. Cuidado. Pessoas, maledicência e maldade, a gente tem que pescar isso para não ter problemas e não desarmonizar. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. A gente não deve reprimir, mas deve saber abordar e conversar. E você, se não se sentir apto,
fale no momento mais oportuno e chame uma outra pessoa para te ajudar. Mas não se ache também que você sabe abordar quando tem um problema, porque você pode estar criando mais problema, mesmo tendo o intuito correto de ajuda. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Claro, mas precisamos saber ajudar e saber conduzir. Se você não sabe fazer isso, você chame uma outra pessoa para poder, de fato, ajudar quem esteja mais capacitado para esse problema. Vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21, que está falando, uma passagem de São Luís, foi em Paris, em 1860. Item, como eu falei, 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Não é fácil, é uma situação delicada. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Cuidado em divulgar. Às vezes a pessoa quer falar você de uma forma confidencial. Cuidado, não espalhe, depois não comente. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de referência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que vierem muitos a serem as suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, precisamos pesar se a nossa ação é de atuar ou não e ver sempre o bem da coletividade e não, muitas vezes, o bem da individualidade, porque o bem do grupo, ele se sobressai sobre o bem individual. E precisamos ter essa noção e principalmente nesses momentos muito delicados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 13. A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, cuidado ao censurar alguém. Cuidado ao censurar um espírito encarnado ou desencarnado, uma pessoa da assistência, um médium. Porque você tem que ter muita qualidade moral para dar essa censura. E a censura tem toda uma característica, no tempo certo, no momento certo, na instância certa e principalmente para a pessoa certa de dar e de receber, para não criar um grande problema. Vamos falar mais uma questão. A crítica. A crítica também é um grande problema que nós podemos ter. Então, de novo, a convivência na casa espírita. Qualquer crítica deve basear-se em dois aspectos: conhecimento de causa e argumento. Criticar por criticar não tem valor algum. É uma ação até insana, é uma ação sem propósito. É necessário que a crítica, quando feita, se revista de elementos, se fundamente, que ele lhe dê credibilidade e sustentação. A crítica é importante? Sim, quando bem fundamentada, quando bem esclarecida e no momento certo, na pessoa certa, na instância certa. A crítica pela crítica só vai criar desavença, só vai criar desarmonia no grupo. Muito cuidado com a crítica, para não, principalmente, não ter uma visão que desarmonize todo aquele grupo, todo aquele dirigente. Porque uma crítica mal colocada pode até tirar pessoas do grupo espírita, tanto assistidos como médicos, como até dirigentes. Como agir diante a crítica, Não devemos temer, desprezar ou mesmo tensionar excluir as críticas que surgem no comportamento espírita. Se é uma crítica, nós precisamos escutá-la, tratá-la
pensar qual foi o problema e tentar solucioná-lo ou esclarecer. Ou vai solucionar ou vai esclarecer. Mas não blinde para não ter críticas. Críticas são necessárias, mas precisamos tratá-la da melhor forma. As críticas podem ser muito úteis e servir para o melhoramento do grupo, dos trabalhos das pessoas, mas a crítica tem hora e lugar. Não adianta o sujeito se manter calado numa reunião e ao longo da semana criticar destrutivamente as decisões tomadas. Essa é a pior de todas. Você teve um momento de falar, em particular ou no grupo, você fica ali emburrado, você fica ali negando, falando, e depois você, de uma forma antiética, você depois fica fazendo fofocas, fazendo no grupo de WhatsApp ou comentando com outros colegas que tem aquele problema, tem aquele outro, não vou nem falar porque ninguém dá a real dimensão, porque aquele grupo não vale tanto a pena. Não, tudo tem sua hora, tem o seu momento, tem o seu lugar. Mas pior do que guardar a crítica para você, que poderia ser uma crítica como sugestão, como melhoramento, é você, além de guardar para você, você fazer de uma forma indireta com outras pessoas, gerando desarmonia num grupo. Tem problema? Fale, mas fale no momento certo, na hora certa, mas não crie fofoca, não crie maledicência, que só vai desarmonizar a você e ao grupo. Roteiro de uma boa convivência. Aí é isso que nós precisamos muito ter. Benevolência, indulgência e perdão. Não sou eu que estou falando. Allan Kardec, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? É você ter benevolência, indulgência e perdão. Porque a gente falou muito das questões negativas. Agora a gente vai falar do que nós precisamos nos desenvolver cada vez mais. A convivência na casa espírita, página 49. A indulgência para com as imperfeições alheias não é sinônimo de inoperância diante do erro. Você vê as imperfeições, mas você atua de uma forma caridosa, de uma forma altruísta. No grupo espírita não é razoável, diante de algo que esteja errado, fazer-se silêncio, simplesmente para não melindrar esse ou aquele. Tem um problema, de uma forma altruísta, debata, discuta, e se não chegar num consenso, você crie um grupo de trabalho depois para debater esse assunto, ou espere acabar a reunião para falar no melhor momento com a pessoa certa. O compromisso maior de todos é com a doutrina espírita, é com a moral cristã espírita, em primeira instância, e com a instituição em segunda. Por quê? Porque se nós espíritas não tivermos coesos, quem vai fazer essa coesão? Então precisamos entender que a causa espírita é a principal motivação e o senso de propósito que todos nós devemos ter. De novo, a convivência na casa espírita, página 50. Não se deve comprometer a causa simplesmente para atender aos caprichos de alguém. A causa espírita é o principal. E para não melindrar essa pessoa aqui, que ela é muito importante para a casa, a gente vai aqui abonar essa atitude dele. Não, a causa espírita é mais importante do que cada indivíduo em separado. De novo, a causa espírita, página 49, outro texto importante. As atividades de qualquer centro espírita necessitam obedecer a certas disciplinas e os trabalhadores e estudantes necessitam estar inseridos nesse contexto para o bom funcionamento da instituição. Tem que ter disciplina, tem que ter horário. Se a palestra é 7 horas, tem que estar 7 horas aptos a assistir a palestra. Se a radiação é às 8, é às 8. Poxa, a gente teve o dia inteiro para se programar. Talvez, na minha opinião, a atividade mais importante numa sexta-feira para mim
é assistir ou fazer a palestra das 19 horas. É fazer a oração das 20 horas. A quarta-feira, o grupo do WhatsApp, tão bacana. Então tem que ter a disciplina. Se eu vou dar passe, eu tenho, ou vou receber um passe, é um dia especial para mim. Então eu vou estar mais sintonizado, eu vou fazer, ter um dia mais para eu receber todo esse fluido espiritual e magnético de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais receptiva e coerente, e que vai me fazer muito melhor, porque eu vou estar preparado para esse momento tão especial. Vamos pegar aqui Divaldo Franco, conversando com Divaldo Franco, capítulo 2, página 197. Devemos ser fiéis à codificação e à verdade. Seremos gentis, mas não aceitaremos as propostas equivocadas para que nos chegam de toda parte. Precisamos ter disciplina, mas precisamos, acima de tudo, entendermos que a codificação espírita está acima de tudo e de todos, porque é um bem maior da coletividade. E se a pessoa se afastar, né? A pessoa não compreendeu, não entendeu, teve divergência com o grupo, e a pessoa quer se afastar, o que nós devemos fazer? Devemos implorar? Como devemos fazer? Como devemos agir frente a isso? Então, a convivência na casa espírita, agora a página 64. Ninguém é obrigado a permanecer em um local com o qual não mais se afine. As antipatias, no entanto, surgem dos desajustes crescentes que não foram trabalhados pela ética cristã. Se for um problema nosso, nós precisamos, talvez, chamar essa pessoa, conversar e esclarecer. Se for uma percepção equivocada dessa pessoa, nós não queremos que ninguém se afaste da doutrina espírita. É voluntário. Você tem o seu livre-arbítrio, mas às vezes foi algum melindre, foi alguma informação mal passada. Chame essa pessoa, ou espere um pouco, um momento para ela digerir o problema que ela teve, e no momento mais oportuno, falar com essa pessoa. Mas precisamos entender que há o livre-arbítrio, mas também, se for um problema nosso ou da nossa casa, precisamos esclarecer, conversar, não obrigar ela a voltar, mas precisamos que, às vezes, uma pessoa, além de gerar um problema para ela, pode depois gerar um problema que vai criar nas redes sociais, no seu grupo de amizade, falando que aquela casa não é boa, que o dirigente é isso, que o médium é aquilo, e depois ter uma impressão errada que pode destruir um trabalho de uma coletividade, de um grupo, de uma casa inteira. Então, quem se afaste, vamos respeitar, mas vamos entender para que não haja uma má interpretação. E se tiver alguma coisa para nos melhorar, vamos nos melhorar, mas vamos entender o que aconteceu. Tem um outro livro também bastante interessante, de Alírio de Cerqueira Filho, Modelos de Liderança, Trabalhando e Autotransformação. É essencial ter plena consciência que nenhum de nós é insubstituível. É como eu falo, como muitos falam, insubstituível só Deus. Portanto, o trabalho do bem não necessita de nós. Nós é que necessitamos do trabalho do bem para evoluir. Por isso, se alguém enterra o talento, outro o substituirá. Isso vale para o centro espírita, vale para o médium, vale para o dirigente, vale para o assistido, vale para o filho, vale para o chefe, vale para o presidente, vale para o governador, vale para o operário, vale para todos. Ninguém é insubstituível. Então, cuidado com o seu orgulho, cuidado com o seu melindre, porque ele só vai atrapalhar a você mesmo. Quantos médiuns foram ao longo do tempo fracassando e tiveram outros que substituíram e fizeram esse trabalho de grande grandeza. Então, cuidado, insubstituível, só Deus. E
E a causa espírita, como eu sempre falo, está muito acima de qualquer pessoa, de qualquer médium, de qualquer dirigente. E esse livro aborda muito isso. Pessoal, hoje à noite ou final de semana, peguem um desses livros de referência e estudem, se capacitem, que isso vai gerar algo muito bacana na vida de vocês. Vamos pegar aqui mais um trecho da Convivência na Casa Espírita. As divergências deveriam ser instrumentos úteis de reflexão e aprendizado convivencional, jamais de pretextos para desistência ou deserção. Pensem muito nisso. As divergências muitas vezes ocorrem para sacudir o grupo, para refletir sobre certos aspectos e não para criar discórdias. Achar que um grupo vai navegar em mar tranquilo durante muitos anos, de uma forma de convivência, é quase uma utopia. Às vezes os pequenos problemas surgem para que nós reflitamos individualmente ou em grupo para nos melhorarmos. As tormentas, nem todo dia vem o sol, mas também vem as tormentas. Mas também o dia não é só tormentas, também são dias ensolarados e dias para navegarmos num mar tranquilo. Vamos entender que certos momentos vão ocorrer certas tempestades, mas que farão nos refletir, porque muitas vezes a dor é importante para que nós cresçamos como indivíduos e como grupo. Trabalho, solidariedade e tolerância. Espiritualizar, qualificar e humanizar. São também conceitos muito importantes para nós do grupo espírita. Verdade de aptidão. O último trecho da noite de hoje para a gente fechar essa parte 2. De Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. A Lei da Igualdade, item 804, Desigualdade das aptidões. Necessária é a variedade de aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então, o grupo tem que ser heterogêneo. Não pode ser todo mundo igual, todo mundo pensando da mesma forma, todo mundo ali como se tivesse uma lavagem cerebral para todo mundo pensar igual, todo mundo fazer igual, todo mundo... Existem normas, existem regulamentos, mas a diversidade de pessoas é que faz a grandeza de um grupo. Uma orquestra tem trompete, tem piano, tem violino, tem bumbo, tem o violão, tem... Quantos instrumentos tem? A diversidade de pessoas e de instrumentos que vão fazer um verdadeiro concerto tão especial para os nossos ouvidos e para os nossos olhos. Como são os grupos? Tem que ter essa diversidade para ter essa grande orquestra, essa grande sinfonia. O que um não faz, fala outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar nessa grande orquestra, nesse grande grupo. Então essa foi a parte 2, também muito interessante. Depois assistam a parte 1. Quantos livros foram aqui na noite de hoje referenciados para vocês despertarem o interesse para estudar um pouco mais isso e principalmente refletirmos sobre o nosso papel, as nossas limitações e as nossas qualidades, as nossas aptidões para vivenciarmos e termos um grupo fraterno, coeso, verdadeiramente espírita cristão. Meu nome é Renato Nicolau, fechamos essa parte inicial da noite de hoje e teremos a segunda parte com muita irradiação, com muitas orações, com um passe muito especial e a fluidificação da água. Uma prece silenciosa cada um, já para entrar em sintonia para a segunda parte. Uma boa noite a todos.
Graças a Deus.